Universidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, a questão do tarifaço do Trump continua aqui a repercutir no cenário nacional. Tivemos posição do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto, até uma reunião, né, com o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, sobre este assunto. Já se fala em prejuízo ao Tarcísio desse tarifaço, mas o que o Bolsonaro disse é que se a anistia avançar, teremos paz na economia. E tivemos também resposta do presidente, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, aos Estados Unidos em uma carta divulgada aí publicamente. Professor, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, realmente, com o Congresso em recesso ainda, o que a gente vem tendo são as manifestações por meio de cartas abertas, como o Luiz Roberto Barroso, ou mesmo das redes sociais, como o Bolsonaro costuma fazer. E essa fala de Bolsonaro é importante porque a forma como ele colocou, né, os termos dão a entender uma explicação que o Bolsonaro tentou fazer. Ele fez uma explicação do ponto de vista dele de como ele vê essa questão do tarifaço. E ele deixou claro o seguinte: a primeira fala da carta, logo abrindo a carta, ele diz que a carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdades do que com economia. Essa frase de que tem a ver com liberdades, tem a ver com valores e não com economia é uma tentativa de explicação muito clara de que o tarifaço veio por causa de política e não por causa de efeitos econômicos, do BRICS. Enfim, como muita gente vem fazendo essa análise. Para Bolsonaro, não. Foi tudo uma questão de política e mais. Para ele, é preciso a anistia. A anistia traria paz, né, diminuiria esses problemas todos e talvez aí, a partir disso, o Trump poderia mudar, né, mudar o tarifaço, mudar aí as alíquotas, enfim, até retirá-las. Essa é a ideia que o Bolsonaro coloca, né, e é o seguinte: isso vai muito diferente da ideia que está sendo discutida pela própria oposição. Se você olhar, né, vários nomes da oposição estão tentando colocar tudo na culpa do Lula, né, no colo do Lula ali, dizendo, olha, é o Lula que tomou medidas erradas, falou do dólar, enfim. Para Bolsonaro não é nada disso em si, é literalmente a questão da anistia, né? Ele vai advogando por essa linha e não só ele. Eduardo Bolsonaro, filho dele que está nos Estados Unidos, também chama a taxa de taxa Moraes. Tá? Então, a linha dos Bolsonaros é uma e a linha de outros agentes da oposição é outra, está claro. Né? Por isso, a conversa entre Tarcísio e Bolsonaro é importante para ver qual vai ser o alinhamento de discurso. Nesse momento, está meio que todo mundo desalinhado. Né? Estão ocupando situações diferentes. Vamos ver se a oposição se encontra em uma narrativa única. Por enquanto, não está ocorrendo isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o presidente Trump está interpretando de maneira equivocada as questões da justiça brasileira, é isso? Isso, ele fez uma carta, né, aberta e colocou o seguinte, que havia uma incompreensão, né, por parte do Trump, inclusive, e ele foi rebatendo alguns pontos, né, na visão de Barroso. Há uma compreensão imprecisa, tá, sobre a realidade brasileira. E aí foi defendendo algumas questões do STF, defendendo, inclusive, o processo que julga o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi explicando, na visão de Barroso, que isso não tem nada a ver, né, com ditadura, inclusive com tarifaço também. Então ele deixa ali uma crítica implícita a Trump, tentando defender as ações do tribunal e como o tribunal está ligado à democracia brasileira. Né? E ele até diz, né, abre aspas aqui, ele diz assim, olha, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram, fecha aspas. Aqui ele foi mais contundente, né, dizendo que Trump ou qualquer outra pessoa estaria distorcendo a verdade se insistisse nessa narrativa. Ou seja, o STF começou a se pronunciar, porque na carta de Trump está claro também que o Trump não falou só de economia, mas falou também do julgamento de Bolsonaro, da situação do STF, e esse foi um recado claro à corte. Portanto, o presidente da corte faz o rebatimento. Agora, a resposta oficial do Brasil, realmente isso ainda não ocorreu.
né? Até 1º de agosto, nós temos o prazo que o próprio Trump deu. E o que vai ocorrer até lá, a gente ainda não sabe, porém, essa semana e a próxima serão muito importantes, porque muita reunião, muita articulação, inclusive, né, para a gente ver qual é a resposta do Itamaraty ou até do próprio presidente Lula, né, diante das tarifas. Ou seja, o que vai ser feito, que produtos podem ser retaliados, se não vai ter retaliação, se vão sentar na mesa de negociação ou se nem isso vai ocorrer. Tudo isso a conferir nessa semana que começa hoje e na próxima também. Enfim, dias turbulentos ainda, mesmo sem Congresso, né, que eles estão aí em recesso, pode acreditar, tem muita política nacional e internacional ocorrendo aqui no Brasil. O presidente Lula tem usado as redes sociais, né, para defender a questão da soberania. Então, inclusive, a última postagem tinha lá, feito no Brasil, e tinha cortado o made in, né, para cortar o tema em inglês e colocar em português. E tinha uma série de ações do governo para tentar vender a ideia de que nós tínhamos que valorizar as questões locais. E o que mais chamou a atenção no final de semana, Renata, foi um passeio que fez o presidente na residência oficial, acompanhado da primeira-dama Janja, que filmou o Lula comendo jabuticaba. E o Lula virou-se para a câmera então e disse que para negociar, isso de uma maneira jocosa, para negociar com o Trump, ele vai levar jabuticaba. Porque muda o humor, né? Adoçar. Adoça, também não, né, redes sociais. O paladar do presidente dos Estados Unidos. De desdém, como se não tivesse muito preocupado, Ironia, né? Ironia. Enfim, olha, quando as nossas... Acho que a gente só vai para frente quando as nossas duas lideranças nacionais pararem de falar um pouquinho. Porque cada vez que eles falam, o mundo se acaba para o brasileiro. Eu, sinceramente, acho que quem está no poder e quem não está no poder. A jabuticaba não deve adoçar o paladar do Trump, como também, pela leitura que fiz da carta que ele enviou, vejo que ele fala sobre o Bolsonaro, mas em momento nenhum ele diz que se a anistia vier, as tarifas vão embora. Aí uma coisa é o que se lê, outra coisa é o que se entende. A diferença costuma, às vezes, ser distante. Professor, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã.